Nós somos muito fácil de descartar pessoas. E o que tem me incomodado nesses dias é isso. Eu tenho me esforçado todos os dias para me ser benevolente, para me colocar na pele das pessoas. Então eu olho para o Emerson, por exemplo, e falo, pô, o cara tem um bloqueio. Então eu não te ataco mais, porque eu consigo ver, além do seu bloqueio, que tem uma pessoa ali. Muito bem, estamos começando mais um podcast aqui no canal Emerson Costa e hoje eu estou falando com o Richard. Nós vamos estar falando hoje sobre network, né, Richard? É isso aí. Vamos falar aí sobre a importância de se conectar com pessoas e com as pessoas certas, aquelas pessoas que te ajudam no teu desenvolvimento pessoal, no teu crescimento, e pessoas que têm o mesmo pensamento, objetivo e propósito que você. Não o mesmo pensamento, porque ninguém fica se repetindo também, né? Que coisa chata, né? A gente falar a mesma coisa sempre, um concordar com o outro. Precisa haver troca de ideia, autenticidade, sim, né? É isso aí. Então vamos lá. E aí, Richard, primeiro, obrigado aí, né, por participar de mais esse podcast com a gente. E quero te agradecer. E aí, me diz aí, qual que é a importância de se conectar com pessoas e pessoas certas? Tamo junto, meu amigo. Obrigado pelo convite, gratidão. Galera, você que tá aí na live ou você que tá vendo aí no YouTube, já deixa seu comentário, curte aí, se inscreve no canal. Tamo junto. Vamos compartilhar aqui um pouco de experiências, né? Ô Emerson, qual a importância de conectar com as pessoas? É muito importante, o Emerson, se conectar com as pessoas. Eu tenho uma máxima que é o seguinte: se o próprio Jesus, que era Deus, ele precisou de 12 homens, precisou confiar em 12 homens para ele trazer a sua mensagem, levar a sua mensagem, por que nós não podemos confiar nas pessoas? Por que nós não precisamos de conectar com as pessoas? Só que tem pessoas certas, tem pessoas que são mais íntimas, tem pessoas que são estratégicas e pessoas que são apenas necessárias. Então nós vamos falar aqui qual a importância de se conectar com as pessoas. Eu sempre gosto de falar que a sua vida, o seu jogo ainda não virou por falta de um cafezinho que você ainda não tomou. Sua vida não virou aí, do seu jogo não virou porque falta uma pessoa ainda para você tomar um café. Ela nem falta de um cafezinho com a pessoa certa, né? Certa. Por quê? Às vezes ela nem vai te dar dinheiro. Você pensa que conectar com as pessoas é sobre dinheiro. Mas não é não. Eu posso pegar algo com você, ô Emerson, e virar a minha chave. Só isso. Você pode falar uma chave poderosa que vira o meu mindset e eu começo a prosperar em cima disso. Fechou? Então a gente vai falar, manda suas perguntas aqui que a gente vai tocar o terror aqui. Isso aí, quem tiver alguma pergunta pode fazer aí pra gente que a gente vai estar te respondendo. E essa questão, isso daí que é legal que você falou, que essa ideia de se conectar e o propósito, o objetivo de você se conectar com a pessoa certa, ela não é nem sobre dinheiro. Muitas vezes é sobre conhecimento, né? É sobre abrir um caminho, é sobre se conectar com uma pessoa para que essa pessoa possa te apresentar uma outra pessoa. É isso, né? aí. Eu vi uma vez, eu esqueci o nome, o Tony Robbins, ele falou que se você conhecer 12 pessoas, você pode chegar até o presidente da república. Basta você conhecer 12 pessoas, que uma delas vai conhecer alguém, que vai conhecer alguém, que vai conhecer alguém, né, que você pode se conectar com essas pessoas. Encurta, né, o caminho. Encurta. As pessoas que você conecta, ela encurta o caminho. Então, por conta dessas conexões, são importantes na sua vida. Por quê? Por isso que nós estamos falando aqui do cafezinho. Porque eu estou precisando de alguma coisa. Só que eu não consigo chegar àquela pessoa diretamente. Só que o Emerson conhece aquele amigo do meu amigo. E aí, se eu tiver um network bom, se eu souber falar... Só que, o que você tem que entender a máxima? Eu entendi algo que foi ensinado o seguinte, Emerson. Seja interessante sem ser interesseiro. Já ouviu isso? Ah, já ouvi. Seja interessante sem ser interesseiro. Isso é uma mentira. Pra mim, a minha chave virou. Porque eu aprendi ouvindo um cara. Ele fala assim, ó. Seja interessado sem ser interessante. Porque quando eu sou interessante, fala de mim. Mas quando eu sou interessado, eu falo do próximo. E esse é o jogo da vida. O jogo da vida, Emerson, não é sobre mim, é sobre o próximo. O jogo da vida é sobre dar e receber. Mas primeiro eu dou para receber.
O problema das pessoas hoje, o que elas querem? Elas querem receber, talvez eu vou dar. Entendeu? Então, quando você entende que eu tenho que ser interessado, por quê? Tem que ter uma escuta ativa, eu tenho que estar focado aqui agora no presente. Eu estou aqui agora com o Emerson no podcast. Então, muitas vezes, o que eu fazia? Tem pessoas que ela está obstinada para conectar com as pessoas. E as pessoas, Emerson, sentem isso. Quando a pessoa está insegura, quando ela está com muita ansiedade para conectar, por quê? Ela vê no Emerson. O Emerson é um cara que tem um network bom, ele conhece muitas pessoas. Então eu tenho que colar nele. E a pessoa gasta muita energia com isso. E automaticamente você olha para a pessoa e você fala assim, não faz sentido. Por quê? Essas pessoas que estão no nível acima da gente, eles conhecem quanto a pessoa quer conectar por interesse. Eles conhecem quantas pessoas querem conectar só para tirar vantagem. Então quando você é interessado sem ser interessante, é que eu quero te servir. Eu quero te ouvir, eu quero saber da sua história. As pessoas gostam de ser apreciadas, Emerson. As pessoas gostam de contar a história delas. Isso daí é interessante que você acabou de falar, porque quando você se conecta com alguém, é necessário que você conheça aquela pessoa e conheça também o interesse dela. O que aquela pessoa quer, né? E não apenas o que você quer ao se conectar com ela. Não é isso? Por exemplo, tem pessoas que para ela já tem dinheiro demais, então o que ela quer, por exemplo, pode ser poder, pode ser conhecimento, pode ser se conectar com outras pessoas, pode ser agregar valor, pode ser várias ienes, né, de coisas, e aí você precisa identificar qual que é a necessidade daquela pessoa para que você possa, para se conectar com ela. Geralmente, sim, você tem os 3 primeiros segundos na tua apresentação. Sim. E a apresentação dos 3 primeiros segundos, você não tem ideia... Como que você se apresenta? Isso, que você precisa... Olha, eu não costumo me apresentar de uma forma com interesse no que a pessoa tem para mim. Eu sou uma pessoa meio assim, cara, eu meio que não tô nem aí para nada, entendeu? Eu tô tentando mudar, inclusive estou aprendendo isso aqui com você. A Ana psicóloga, né, minha amiga, ela me conhece muito bem, talvez, né, é uma das pessoas que mais me conhece. Ela pode até confirmar aí que tem muitas coisas que eu não tô muito nem aí para nada, sabe? Só que assim, ultimamente eu tô virando essa chave, porque eu trabalhei aí por 4 anos que eu tô na internet, trabalhando sozinho. Hoje eu estou procurando me conectar com outras pessoas, hoje eu estou procurando conhecer outras pessoas, né? Tanto que eu estou aqui com você, né? Já me conectei com outras pessoas. Então, assim, a gente não pode viver naquela mesmice, naquela mediocridade. Mediocridade não é nada pejorativo, não. Mediocridade é você viver na média, você não avançar. Você está sempre estacionado, sempre estagnado no mesmo lugar. Então, eu estou buscando hoje esse autoconhecimento, esse valor, tanto em agregar valor para as pessoas, quanto também conhecer novas pessoas, né, que eu possa me conectar. E para mim está sendo uma experiência incrível, porque eu estou saindo dessa bolha, eu estou saindo dessa caixinha que eu sempre vivi. E é por isso que esse tema hoje, dessa live, ele é muito importante para mim, para você que está me ouvindo, que ainda está preso dentro de uma caixa, dentro de uma bolha, porque pode te ajudar muito a virar essa chave também, conhecer pessoas incríveis, que nem eu conheci o Richard recentemente, né? E não é porque estou aqui na tua frente, achei um cara muito incrível, né? Tanto que já convidei aqui novamente para estar aqui comigo e provavelmente vocês o verão mais vezes aqui. Lorena Polidório. Tiver alguma pergunta aí, tá? Podem fazer pra gente que a gente vai estar respondendo para vocês, tá bom? Estamos falando sobre conexão, Lorena. Ô Emerson, 2022 é o seguinte, deixa eu te contar uma história aqui rapidamente. Eu tinha um bloqueio muito forte, um bloqueio de relacionamento e confiança. E esse é um bloqueio que eu vi que o capixaba tem. O capixaba tem um bloqueio muito forte de relacionamento e confiar nas pessoas, e eu vou cuidar disso, eu vou desbloquear muito o capixaba. Já tem desbloqueado. E aí, Emerson, eu fui bloqueado em 2019 pelo meu pastor. Ele me bloqueou porque era uma pessoa que eu confiava muito, uma pessoa que eu admirava muito, e eu não esperava aquilo dele. E ele me bloqueou e eu morava em Volta Redonda.
eu levei uma demanda para ele, vi algo errado e ele não gostou e ele me bloqueou, falou que eu estava com o coração errado, falou que era um teste para mim, tá. Para mim não cair na desonra, eu preferi se afastar, se retirar do cargo da liderança e sair do cargo e vim para o Espírito Santo. E naquele dia eu fui bloqueado no relacionamento e confiar nas pessoas. E quando eu cheguei no Espírito Santo, eu falei com a minha esposa, nós vamos viver o nosso mundinho. E aí aqui entra uma máxima, gente, do mundo ideal e do mundo real. O mundo ideal está aqui na sua mente. É o seu mundinho ideal, sua bolha, foi o que você falou. Você não quer conectar com ninguém. Por quê? Pessoas, elas vão te ferir, mas pessoas também podem te curar. Pessoas podem te jogar para baixo, mas tem pessoas que podem te alavancar. É isso que você tem que entender. Você que está conectando com as pessoas erradas. Tem pessoas boas que podem te servir e alavancar. E aí eu fui bloqueado. Eu cheguei aqui lá em Cariacica e eu falei assim, ó, eu não quero conectar com gente. Não quero, porque eu já sofri muito. Só que eu fui desbloqueado, mano. E a chave virou. Senão a história vai ficar muito longa. Eu fui desbloqueado e a história mudou. E hoje eu sou um especialista em renda eterna, que são pessoas. Pessoas são eternas. Por quê? Hoje eu amo me conectar com as pessoas. Só que hoje eu sei técnicas e hoje eu sei sentir o coração das pessoas. Se essa pessoa vale a pena eu andar mais uma milha, se vale a pena eu comer mais 1 quilo de sal. Por quê? Pessoas verdadeiramente, Emerson, elas vão comer 1 quilo de sal com você. Você conhece as pessoas nas pressões, nos processos, não só em festas, mas também nos velórios, no dia que o dia nasce ruim. Então, o que você tem que aprender? Você pode conectar com qualquer pessoa. Só que o brasileiro, ele é muito carente. Por isso que a nossa nação coloca todo o amor e carinho, tudo na mão de um presidente, por exemplo. É 2 extremos. O Brasil tem um bloqueio muito forte de paternidade. Por isso que as pessoas é carente, elas olham o seu político como de estimação, como um herói. Só que você só aprende a se conectar com as pessoas, Emerson, e isso aqui se anota aí, se chama 3 R's. Relacionamento com a fonte, relacionamento consigo mesmo, e aí eu consigo se relacionar com o Emerson. Quando eu entendi, quando eu fui desbloqueado, quer falar? É que a Ana está perguntando assim, como desbloquear, né? Eu acredito que você já está respondendo, né? Os 3 R's, não sei se já é a resposta. Você pode desbloquear assim, ó. A gente pode marcar e fazer um desbloqueio com ela, que aí você vai revivenciar a cena e vai ressignificar. Mas você pode fazer o que eu estou te falando, os 3 R's. Não tem como, Emerson, eu falar que eu vou transbordar na sua vida, você não tem nem para mim, eu estou morrendo de sede, de fome. Espiritualmente falando. Então primeiro eu me relaciono com a fonte. Eu sou um ser espiritual, eu tenho uma alma e eu habito um corpo, eu sou um ser triuno. Então primeiro eu me relaciono com a fonte, me relaciono com o alto, é a minha essência. Depois eu me relaciono comigo mesmo, dizendo que eu sou amado, o autogoverno, o autoconhecimento, a autoimagem. Depois eu me relaciono com as pessoas. Quando eu fui desbloqueado, quando a chave virou, eu falei, opa, tá aí. O problema não tá nas pessoas. O problema tá em mim, porque eu não sei a minha essência, eu não sei a minha identidade, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu carrego. E aí, com a minha carência, eu conecto com qualquer tipo de pessoas. Isso é legal, inclusive que você deu um exemplo de igreja, né, do teu pastor e tudo mais. E como tem pessoas hoje frustradas com a igreja por conta de lideranças que frustraram elas lá atrás, né? Eu acredito hoje que muitas lideranças também, numa inexperiência, né, devem estar arrependidas aí pela forma como agiram com algumas pessoas. E o interessante é que isso daí que você falou, por exemplo, é muito legal e acontece muito, né? Como um grande público nosso hoje, ele é cristão, né? E muitas pessoas servem ou participam de alguma igreja, e hoje também uma grande parte não, né? Mas não deixam de servir a Deus e de viver os princípios cristãos, mas uma grande parte hoje ela chega numa nova igreja com esse tipo de pensamento, eu vou me estacionar, eu não vou fazer nada, eu só vou ficar aqui
aquele ditadozinho popular que se fala, né, esquentando o banco, né, por causa da frustração que ela recebeu de liderança lá atrás, quando ela era ativa dentro de uma igreja. E dentro disso, muitas pessoas elas acabam deixando de viver coisas para Deus, né? Tipo assim, de fazer coisas para Deus, porque quando elas estavam fazendo, elas não estavam fazendo de olho no eterno, né? De olho no propósito, no objetivo, em ajudar a pessoa, mas em ser vista. Muitas pessoas fazem isso, né? Para o pastor. Nossa, a gente vê muito isso, né? Você faz um evento, alguma coisa. Se o pastor não for, eu não vou. Então, se a pessoa chega lá e o pastor não tiver, se desanima porque ele não está lá, né? Então, a pessoa ela já foi com objetivo e com um propósito errado. Então, é essa chavinha que a gente precisa começar a virar na gente. Ô Emerson, eu não sei se eu posso falar isso aqui, se você me dá liberdade, mas é o seguinte, esse é o problema da religião. Não estou falando de A ou B, C, eu estou falando da religião em si. A religião, vamos dar uma ideia aqui. A religião, ela é como se fosse uma torneira. O Criador, lá no Éden, ele é a fonte de vida, ele é inesgotável. E a religião é uma torneira. E aí dentro do método e-mail eu falo isso, o jogo do alienador e do alienado. E aí tem esse problema, porque a religião, ela é como se fosse uma torneira. E aí o alienador, ele deixa você beber o tanto de água da fonte que ele quer que você beba. Então ele fica intermediando a fonte e você. Ele é o intermediador. E aí se você não agrada ele, se você não é visto, se você não cumpre os eventos da doutrina, acaba que você não acessa a fonte direto. Você vai bebendo migalhas da fonte. E aí o jogo que eu quero te ensinar hoje é: viva uma vida verdadeiramente conectado com a fonte. Lembra que eu falei que você é um ser espiritual, um ser triuno? Então, todos os dias você tem o acesso à fonte. Não espere uma pessoa te levar, não espere o domingo. Entenda que o domingo é só o intervalo do jogo. Domingo a gente só se encontra lá no prédio para a gente trocar energia, trocar força, trocar uniforme. Mas o jogo acontece no dia a dia, de segunda a sábado, entendeu? E aí quando você entende que o seu relacionamento com a fonte vai se desencadear no relacionamento com outras pessoas, consigo mesmo. Porque, Emerson, o que acontece? Anote isso. Tem duas máximas dentro de nós. Todo o ser humano, todos os seres humanos, eles gostam de se sentir apreciado, importante. Todos. Eles gostam de se sentir apreciado. Eles têm esse desejo de se sentir importante. E o outro, eles querem ser grande. Todos nós temos esses dois desejos. De se sentir importante e o desejo de ser grande. E aí tem que ter uma linha muito fina para você conectar com as pessoas. Para você não se tornar uma pessoa arrogante. Para você não se tornar uma pessoa prepotente, alienador. Porque quando você entende esse jogo de conexão, você pode alienar as pessoas. Você pode... Por que eu comecei a falar aqui? O ano passado eu andei o ano todo sozinho. Como eu tinha esse bloqueio de relacionamento, olha o que eu fazia, Emerson. Eu sou uma máquina hoje. Eu falo pra você aqui, sem arrogância nenhuma, eu sou uma máquina. E aí, o que eu fazia? Eu conectava com pessoas erradas que tinham a frequência menor que a minha. Olha que doideira. Você é bloqueado com relacionamento. Aí, você tá numa frequência. Só que como você é bloqueado no relacionamento e como você é bloqueado na confiança, você começa a trazer pessoas para andar com você, a conectar com você, pessoas com a frequência mais baixa que você. Aí, o que acontece? As pessoas vêm, sugam o que você tem e vão embora. E aí você se sente o quê? Traído, deixado, usado. E o ano passado eu passei o ano todo. Como eu tinha esse bloqueio de autoconfiança, o que eu fazia? Eu pensava assim na minha mente, o medo. Eu não vou trazer pessoas maiores que eu, porque elas vão crescer mais do que eu. O que eu vou fazer? Eu vou trazer pessoas menores que eu. Só que estava errado. Elas vinham, sugavam e iam embora. Hoje eu conecto com pessoas que a frequência está maior que a minha, para mim aprender, para mim servir. E aí eu vou, aprendo e pau na máquina. E as pessoas que vêm conectar comigo, que estão com a frequência baixa, elas estão em esferas diferentes. Elas são pessoas estratégicas, necessárias, mas não são pessoas íntimas. Por quê? É o que eu fazia.
a minha autossabotagem. As pessoas via, olhavam para mim e falavam, pô, esse cara é bom, esse cara carrega alguma coisa, ele tem uma mensagem. Sugava. Então o que eu decidi? Eu falei, 2023 eu vou fazer diferente. 2023 eu vou fazer uma equipe, vou montar uma equipe com coração ensinável e leal. Então a gente já está aí no mês de fevereiro, a gente já tem uma galera que está comendo 1 quilo de sal, passando por umas pressões, mas está crescendo. Isso é interessante que você falou, inclusive, sobre as pessoas se sentirem importantes. Todos nós temos isso, né? Inclusive está ali na pirâmide de Maslow, né? Uma delas é o ciclo social, né? De você se encaixar em algum lugar, de você ser aceito, né? Essa questão da aceitação. Só que existe uma grande diferença entre ser importante e ter sucesso, né? Em ser importante e ser uma pessoa conhecida. Tem pessoas que são importantes para mim, que para mim vale muito mais do que pessoas que têm sucesso e que são reconhecidas. Então, assim, existe essa diferença, é isso que está faltando nas pessoas. Muitas delas querem ser importantes sem saber dividir isso entre ser importante e ter sucesso. O que é importante? A palavra do grego, né, ela vem de importar. Significa importar para dentro. É quando você importa alguém ou alguma coisa de valor para dentro de você, ou quando você é importado para dentro de alguém. Então, com certeza, por exemplo, se é importante para tua esposa, você é importante para os teus filhos, para tua família, para as pessoas que você se conecta, né, as pessoas que caminham com você, você é importante para essas pessoas, certo? E para outras pessoas também você é importante, só que outras pessoas que vão te olhar, às vezes, não vão te olhar como uma pessoa de sucesso, se é que isso não tira o teu sucesso e a tua importância. Sim. E aí a maioria das pessoas, elas ficam fechadas aí nisso, de se achar importantes, né? Por exemplo, se você veste a roupa que você vestiu para causar uma boa impressão em certo lugar. E aí quando você chega lá nesse lugar, você não tem a perspectiva, você não é recebido conforme a maneira como você esperava ser. É um mundo que ideal, faz, né? Um mundo real. Você fica broxa ali porque você não foi aceito naquele mundo, naquele momento, da maneira como você queria. Só que isso não tira a tua importância. Então, quando a gente tem um autoconhecimento e sabe o quão importante a gente não importa, né, o lugar que a gente esteja, com quem a gente esteja. Você faz o lugar. Quando a gente conhece o nosso valor, é isso aí. Você chega, Emerson. É isso aí. Se o lugar não se fizer por causa de você, sai de lá e vai para outro. É isso aí. É mais ou menos assim. Você falou também. Uma bênção. Você falou também sobre os traidores, né? É normal existir pessoas que vão entrar na tua vida mesmo só para te sugar, só para tentar conseguir extrair alguma coisa que você tem e sair fora. Assim como também vai haver as pessoas que vão entrar na tua vida para poder te alavancar, crescer com você. É isso aí, né? Olha, Emerson, eu tô com a máxima o seguinte, virou a chave da minha mente. Café da Rafa entrou. Rafa, querida amiga, Rafa. Flora, Flora. Rafa do café. A Flora é roteadora do QGR, lá em Pernambuco. Olá, obrigado aí por vocês terem entrado aí. Participem com a gente, se quiserem, façam perguntas. Estamos falando sobre conexão. Olha, Emerson, eu tenho uma máxima que virou a minha mentalidade. O que acontece? O que eu aprendi? A vida é um jogo. E aí as pessoas... O que elas pensam? A vida é luta. Todo mundo que você encontra, eu tô numa luta, eu tô numa prova, eu tô numa peleja. Tem também. Mas a vida é um jogo. Ganha quem tem instrução. Qual que é a instrução? A sabedoria do alto. Quando você entende que a vida é um jogo, você começa a jogar ela de forma intencional. Quando você tem sabedoria do alto, acabou, mano. Você começa a governar o jogo. E qual que é a sabedoria do alto máxima que você tem que entender hoje? É o dar e o receber. Quando eu entendi o dar e o receber, essa é a máxima. Deus deu o filho para ganhar o mundo. Então acabou isso. Poderia fechar a live que agora ir embora. Quando você entende que você tem que dar para receber e não receber para dar, você começa a ser uma pessoa transbordante, abundante, generosa, grata. E aí eu posso falar várias coisas para você. Por quê?
Se você não entende que a vida é um jogo, que ela só é luta, que ela é só experiência, que ela é só uma peregrinação, você deixa a vida te levar como Zeca Pagodinho. E não é assim. Porque quem domina o jogo é porque entendeu a instrução. Quem busca a sabedoria do alto. E aí quando você começa a se movimentar intencionalmente, servindo as pessoas, dando o melhor que você tem, o jogo vira, amigo. Aí entra aquela máxima do ser, fazer e ter. Esse é o reino. Busca primeiro o reino, que as demais coisas vão ser acrescentadas. O que é o reino? Governo. Governa a sua vida. Se você governar a sua vida, você serve o próximo. Lá em Romanos fala que o reino é paz, alegria e justiça no espírito. Então quando você entende que o reino é servir o próximo, governar a sua própria vida, governar a sua mente, governar o seu corpo, automaticamente você não vai perder tempo de encher o saco dos outros. Você não vai perder tempo de atrapalhar os outros. Maturidade é, não me atrapalhe. Não atrapalhe o seu próximo. E aí, mano, o jogo vira. Por quê? Você consegue conectar com qualquer pessoa. É legal isso daí que tu falou, né? A maturidade é não me atrapalhe e também não deixar que as pessoas te atrapalhem, né? Quantas pessoas estão se auto-sabotando por aí porque existem empecilhos de pessoas na vida delas que não agregam valor nenhum e elas deixam que essas pessoas permaneçam sobre a vida delas. Eu estou falando assim, tem pessoas que a gente não pode descartar da nossa vida, né? Jamais. Como um familiar, né? Às vezes é a pedra de tropeço, é a pessoa de dentro da tua casa. Infelizmente você não pode. Judas. Eu ia comentar sobre Judas, né? Que você falou aí sobre Cristo, né? Que ele precisou se conectar com 12 pessoas para concluir o seu propósito. Então isso daí é muito interessante. E aí tem essa questão também, né? De mesmo tendo Judas ali, ele teve o seu propósito, né? Jesus, ele poderia muito bem não ter escolhido. Descartar. Né? Descartado ele. E Jesus já sabia. É um outro assunto. Pois é, mas é mais ou menos isso daí, né? A gente também aprender a identificar quem que tá te paralisando, quem que tá te bloqueando, quem que tá te impedindo de seguir em frente. Né? Aí você pensa assim, é o fulano de tal, é minha mãe, é meu pai, é minha irmã. Cara, eu atendi uma pessoa, 45 anos, que era a irmã dele, que cuidava da vida dele, entendeu? E aí eu fico assim, como que pode? Tipo assim, é um adulto que ele não tem nenhum tipo de problema, vamos supor assim, de discernimento. A gente hoje, né, o mundo tá tão chato que a gente fica se bloqueando para poder falar nenhuma dificuldade mental, né? Não tinha nenhuma deficiência mental. E essa é a palavra, não tinha nenhuma deficiência mental. Mas quem cuidava da vida da pessoa era a própria irmã. Então, assim, como que pode um adulto de 45 anos, onde a irmã interfere em tudo na própria vida, né? Quem que tá... e aí você pensa assim, nossa, a irmã dele estava interferindo na vida dele. Não, ele que estava interferindo na vida da irmã dela, porque, ou vice-versa, né? Porque a partir do momento que a irmã deixa de fazer as coisas dela mesma para ter que cuidar do irmão, uma adulta tem que ficar cuidando de outro adulto, né? Um adulto que pode fazer as coisas por ele sozinho mesmo. Então a gente precisa aprender a identificar isso. Quem é que está te bloqueando? Quem que está te impedindo de alcançar o teu propósito? Ô Emerson, a gente tem um atendimento de desbloqueio. A gente faz uma mentoria exclusiva com a pessoa e a gente faz algumas perguntas para ela, né? E a pergunta que eu faço é o seguinte: qual que é a sua idade emocional? Aí a pessoa fala, não, minha idade emocional é minha idade normal, 35 anos. Então por que isso está assim? Por que isso está assim? Por que você não avança? Por que não sai na casa dos seus pais? Por que isso está assim? Aí a pessoa, por quê? Tem pessoas que você acabou de falar, a pessoa tem 30, 40 anos, mas a idade emocional dela é 7 anos. A pessoa não consegue resolver problemas, a pessoa não consegue tomar decisões, amigo. A minha esposa e eu, a gente é pau na máquina, então a gente tem aprendido isso. A gente senta pra comer, antigamente era assim, você vai comer o quê? Ah, não sei. E você? Ah, não sei. Ah, não, como é que você pedir? Mano, é uma coisa simples, parece assim, ridículo. Mas é uma coisa simples de decisão.
Se você não consegue decidir, ficar rodeando e escolher algo que você vai comer, com certeza nas demais coisas você faz a mesma coisa. E aí eu pergunto para a pessoa, qual que é a sua idade emocional? Aí ela fala, 5, 6 anos, 7 anos. Por quê? Ela não consegue resolver problemas. Ela não consegue tomar decisões. E tomar decisões, amigo, gasta energia, porque você vai resolver problemas. Mas voltando para o nosso assunto, você falou algo muito interessante, Emerson. Nós somos muito fácil de descartar pessoas. E o que tem me incomodado nesses dias é isso. Eu tenho me esforçado todos os dias para me ser benevolente, para me colocar na pele das pessoas. Então eu olho para o Emerson, por exemplo, e falo, pô, o cara tem um bloqueio. Então eu não te ataco mais, porque eu consigo ver, além do seu bloqueio, que tem uma pessoa ali. Teve uma criança que foi tocada, que foi bloqueada por trás do Emerson. Entendeu? Então, essa questão de descartar as pessoas, nós temos que ter muito cuidado, porque Jesus começa o ministério dele com 30 anos, ele termina com 33. Então ele andou com Judas 3 anos. Ele poderia muito bem ter descartado Judas. No primeiro momento, ele sabia que o Judas, ele sentiu o coração de Judas. A gente não poderia nem falar de Judas, poderia falar de Pedro, que foi a maior pedra de Jesus durante esses 3 anos, ele não descartou e teve um ministério incrível. Depois foi o patriarca da igreja. Então, gente, primeira coisa a gente falou aqui, Emerson. A Ana falou aqui, respondendo aqui, a Ana falou dependência e codependência, que é esse tema que eu e você estávamos falando, né? Que é a pessoa, né? Um é dependente do outro e o outro é codependente por aquela pessoa ser dependente dela. Ô, Emerson, a gente falou aqui dos 3 R's, né? Relacionamento com a fonte, comigo mesmo e relacionamento com o próximo. E se você pegar no decorrer da história, todos os grandes homens, políticos, líderes, eles sabiam se conectar com as pessoas. Por quê? Eles conectavam com qualquer tipo de pessoa. E aí o que você tem que aprender hoje? Você tem que aprender a conectar com todos os tipos de pessoas. Pessoas que vão te levar para uma próxima fase, pessoas que você vai aprender com ela alguma coisa, pessoas que você vai olhar para ela e falar assim, ó, eu vou conectar para me aprender a não ser egoísta, para mim não ser egocêntrico. Vai aprender aquilo e vai seguir sua vida. Se você for ver a história de Abraham Lincoln, ele foi um dos presidentes mais poderosos dos Estados Unidos. Talvez o maior. O maior presidente dos Estados Unidos. E aí a história conta que ele sabia o nome de todas as pessoas da sua equipe. Ele servia todos eles. Ele conectava, ele era humilde ao ponto de saber o nome das pessoas, ao ponto de conectar, ter clareza das dores de todas as pessoas que estavam ao seu redor. E Roosevelt era a mesma coisa. Roosevelt pegou Lincoln, modelou ele. Então, se você fosse na Casa Branca visitar Roosevelt, ele estudava o que você gostava. Ele estudava o que o Emerson gosta de falar. Sim, tem até uma história dele, quando se falou do Abraham Lincoln, já me veio a história do Roosevelt lá, que até o jardineiro, né, ele sabia do que o jardineiro dele todo mundo gostava de comer, né, ele sabia o que o jardineiro dele gostava. E aí, o que eu quero te ensinar hoje? A sua grandeza depende do como você olha as pessoas mais humildes. Se você é grande, então se coloque coloque na posição das pessoas mais humildes. Era o que esses caras faziam, Emerson. Então, como que eu conecto com qualquer pessoa? Primeiro, deixe de ser carente. Coloque toda a sua carência na cruz, na fonte, no Criador, no que você achar melhor. Por quê? Qual que é o problema do brasileiro, Emerson? Ele conhece um cara no ônibus, no outro final de semana o cara já está na sua casa, no outro já é padrinho de seus filhos, no outro você já briga e já quer matar ele. Isso é uma carência, mano. E aí o cara nunca te conheceu na vida, você conheceu no ônibus, conectou, não tem problema conectar no ônibus, mas você já abre o seu coração para a pessoa errada. Quantos de vocês que estão aqui, como eu, como Emerson, já nos lascamos na vida, por quê? Você conhece o cara numa semana, você já quer falar de projetos, de sonhos, de planos. Aí você vai ver o próprio Jesus. Ele tinha Judas, tinha 12, mas o único que abriu o coração foi João. Para quem que ele entregou o ministério lá de Apocalipse? João. Então o que você tem que aprender a conectar com as pessoas? Você conectou com a pessoa? Bora comer 1 quilo de sal. Bora passar por um ciclo junto de 7 anos, e aí? Bora passar por umas pressões? Tem um amigo meu que eu gosto demais dele, o seu Antônio. Conectei com ele, já tem... O Yuri me apresentou ele.
Tem uns 2 meses que eu conectei com ele. Olha a carência, hein? Mal conheceu, já é amigo demais. Não, aí você escuta, amigo. Aí você escuta. Eu sou, mano. Morda a sua própria língua. Não, jamais. Calma, brincadeira. O que eu falo, eu vivo, amigo. Eu não tô falando aqui, eu penso que eu não vivo. Conectei com o cara 2 meses. Primeiro dia, conectei com ele, trocamos uma ideia, foi no QGR. Na outra semana, conectei. Aí ele falou, gostei de você. Eu falei, gostei de você. Aí é porque que você não entende as esferas de amigo. Primeiro, ele era um amigo estratégico do QGR. Conectei com ele e falei, esse cara tem algo que eu carrego. Fui interessante e fui interessado. E aí conectei com ele, foi top. Já tem 2 meses. Eu conectei 2 meses com ele, o que eu não conectei com gente que já tem 1 ano andando comigo. Mas por quê? Coração ensinável, cara leal. 2 meses, o cara já passou por um monte de processo. Ele abriu o coração para ser ensinado. 2 meses, já comemos mais de meio quilo de sal junto. O cara demonstrou que ele queria. O cara de 50 anos me ligava e falava, mano, você consegue me ajudar nisso? E eu, do mesmo jeito. Não existe também a questão do rapó, que em algum momento ali você se identificou com algo que ele também gostava, às vezes o mesmo time, às vezes o mesmo propósito, às vezes o mesmo mesma objetivo. Mensagem que nos conectou. Muitas vezes a pessoa veio da mesma cidade, isso daí também faz com que a gente se conecte com as pessoas muito rápido. Já parou. Sim, assim, é um ponto em comum. Também. É um ponto em comum. Roupa, mensagem, lugar, criança, fala, é um ponto em comum. Só que você não vai viver de ponto em comum a vida toda. O primeiro ponto em comum, ele acaba no primeiro ponto comum, na primeira apresentação. Só que aí o que vai levar esse relacionamento adiante? É só uma coisa, quando se afastar, leva o microfone junto. Beleza. Tá bom? O que vai levar esse relacionamento adiante? É as pressões, é o quilo de sal. Que aí as pessoas se apresentam de uma forma, mas depois que vem as pressões, elas começam a demonstrar que é as crises. Crise prova quem é quem é fraco, quem não é fraco, entendeu? E aconteceu com esse cara, o seu Antônio. Tem 2 crises. Tá legal. Agora, deixa eu ver aqui, a Lorena tá falando alguma coisa. Pensa que minha internet tá ruim, tô na serra. Tá bom, Lorena? Olha a carência, faça perguntas. Vamos lá. Verdade, top. Tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta. Alguém tem uma pergunta aí? Façam perguntas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bora. Richard. É muito fácil também, né, a gente querer se conectar com as pessoas certas, né, pessoas que nos façam alcançar algum objetivo, algum propósito e tudo mais. Mas o que você faz, por exemplo, para você ser essa pessoa interessante? Como que você se cuida? Qual que é a tua rotina? Qual que é o teu objetivo e o teu propósito do momento que você acorda até o momento que você vai dormir? Top. Seguinte, eu acordo 5h45 da manhã. Sempre eu faço o máximo de esforço para mim me conectar logo com a fonte. Eu entendo que eu sou um ser espiritual, então eu tenho que me alimentar espiritualmente. Porque se deixar, a gente já acorda, vai fazendo, atropelando o dia. E você é um ser espiritual e você tem que se alimentar espiritual para você ter um dia produtivo. Então o que eu faço? Eu acordo e tudo é intencional, Emerson. Você tem que ser intencional em tudo na sua vida. Então eu já acordo, conecto com a fonte, faço o meu boot cerebral, meu reset, oro a palavra de vez em quando não dá. O que é o boot cerebral, para quem não conhece? O boot cerebral... Gabriel aí online também, valeu por ter entrado. Professora Bruna, eu falo sobre conexões. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, podem fazer que a gente vai estar respondendo. O reset cerebral é você resetar o seu cérebro para aquele dia, viver o agora. Então o que eu faço? Eu reseto, vou viver o hoje porque eu só tenho hoje e eu começo a mentalizar o meu dia. Então o que eu começo a fazer? Eu mentalizo eu tomando café, eu fazendo minha atividade, eu voltando, eu estudando, eu escrevendo, eu almoçando com a minha família. E aí, quando eu mentalizo, eu consigo vivenciar isso. Legal isso. Fica muito mais fácil, legal. Entendeu? Uhum. Então, o que eu faço? Eu faço o meu reset, conecto com a fonte, me encho da vida de Deus e pau na máquina. Aí eu vou fazer as minhas tarefas. Tem dias, não é mecânico. Qual que é o problema das pessoas? As pessoas acham que rotina é ruim. Não é ruim. Mas também, se você quebrar a rotina, igual hoje,
Hoje eu saí da minha rotina. Agora, se eu estivesse em casa, eu estaria estudando. Só que hoje eu estou aqui. Então, do mesmo jeito, eu estou estudando, estou aprendendo, estou transbordando. Então é a mesma coisa, entendeu? Então tem pessoas que ela é muito metódica. Aí se ela sai daquela metodologia dela, ela fica desesperada. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, conecta com a fonte. Se eu conectei com a fonte, meu dia já está 50% garantido. E depois eu começo a executar a tarefa. Urgente, importante e as que eu posso delegar. E aí eu começo, mano. Então, correr é urgente. Eu não posso delegar, eu vou correr. Estudar é importante, tem que estudar todo dia e buscar conhecimento. Eu vou buscar conhecimento. Mas tem coisas que eu delego. Minha irmã faz, a minha esposa faz, ou meus amigos, a minha equipe que está comigo crescendo faz para mim. Entendeu? Então, quando você tem clareza, mentalizou isso, seu dia fica mais produtivo. Você perde menos tempo com besteira, com bobeira, entendeu? Tem dias que falha? Tem dias que falha. Só que aí o que acontece? Igual, por exemplo, hoje eu venho e conectei com vocês, estamos aqui no Instagram, mais tarde tem QGR. Então eu já penso como eu vou chegar, o que eu vou falar, a maneira de se apresentar, porque eu já sei que hoje vai ter pessoas novas no QGR. Então eu tenho que me apresentar de forma que elas possam olhar para mim e falar, poxa, esse cara, ele fala algo interessante. Então, é o que você falou, os 3 segundos. Como que você se apresenta? Manda aqui, eu sou Emerson. Começa a falar das suas funções. Eu já parei com isso. As suas funções não determinam quem você é. Isso é legal, porque ninguém gosta de quem fica só repetindo e falando de si mesmo. Entendeu? Então, quando eu me apresento. E aí, gente, boa noite. No QGR, exemplo. Eu me chamo Richard, sou casado com a Gabriela. Aí, ó, um ponto em comum, sou casado. Então, os caras casados já vai conectar. Segundo ponto em comum, tenho 2 filhos, Aurora e José. Quem tem pai, quem é pai e mãe, já conecta também. Aí eu começo a falar de eu sou amado, sou perdoado, justificado, sou roteador dos QGRs, tenho um movimento. Já conectei, já viu com tantas pessoas que conectei? Então eu tenho que ter uma mensagem assertiva e intencional que na hora da minha apresentação eu vou fazer com que todo mundo se conecte a mim. E aí eu vou gerar valor para todo mundo. Então o Emerson vai estar lá, ele vai olhar e falar, pô, esse cara é legal. Vou chamar ele pro meu podcast, gostei da apresentação dele. Só que aí você falou isso para você. Você não vai chegar falando isso para mim. Você vai conectar comigo, vai começar a fazer perguntas, vai começar a fazer um relacionamento ali de 2 horas. E no final você vai falar assim, pô, vou chamar esse cara para trocar uma ideia, tomar um café. Entendeu? Então, é importante você ter uma apresentação intencional. E isso é legal para você ter uma ideia, né? Até porque antes de a gente começar a fazer o podcast, a gente trocou algumas ideias antes, né? A gente se encontrou, né? Se encontrou, tomou café, né? Falou, conversou um do outro. Então, isso é importante, né? Sim. Tipo assim, ninguém, apesar de se conectar, ninguém foi nesse desespero da carência, né? Que você Muito falou carente. ali no início, né? Isso é legal, o Richard, né? Porque é muito fácil também para as pessoas só querer algo em troca e não ter o que oferecer, né? Porque assim, a gente estuda muito, a gente se procura desenvolvimento pessoal, a gente procura treinar, procura cuidar do corpo, da mente, do espírito, né? Para poder só... e tem pessoas que não buscam nada disso e só querem sugar, né? E a gente precisa aprender a discernir isso. Richard, eu acho que é isso aí, né? Tem mais alguma coisa para falar que você queira passar? E alguém tem alguma pergunta para fazer? Se tiver, a gente já está quase finalizando, tá bom? Manda pergunta aí. E se você quiser... passar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Meu amigo, obrigado, gratidão pelo convite. Galera, é o seguinte, conecta com as pessoas. Você tem que entender que você é um resolvedor de problemas. Você é a solução para alguém, Emerson. Você que eu tô falando mesmo, Emerson. Tem pessoas que precisam ouvir a mensagem que você carrega. Pessoas específicas precisam ouvir o que você carrega. Você é a solução, você é a recompensa para alguém. Quando você entende isso, que você é a solução para alguém, não é mais sobre você, é sobre o próximo. Por isso que hoje nós estamos fazendo aí vários movimentos, vários eventos para entregar a mensagem. Por quê? Porque não é sobre mim mais. A gente não faz evento para ficar rico. Não faz sentido nenhum. A gente faz eventos para trazer experiências. As pessoas precisam de ter experiências. Porque conteúdo tem muito na internet, mas experiências são poucas. Porque a experiência te leva à transformação. Então, gratidão pelo convite aí. Você que está aí, ó,
se inscreve no canal, segue meu Instagram, Richard Moreira Oficial. E eu quero te fazer um convite, Emerson. Dia 25 de março, a gente vai ter um evento que vai se chamar Ativa QGR. Nós vamos fazer um evento com todos os QGRs do estado do Espírito Santo. E você é o meu convidado de honra ali, não vai pagar nada, só vai chegar e acessar a frequência, fechou? 25 de março? 25 de março. Eu vou dar uma olhada aí na agenda aí. O Yuri vai palestrar, a Gabriela, o Murilo, o seu Antônio, vai ter uns 6 palestrantes ali, vai ser o dia todo. Legal, então. Pessoal, fica aí no Instagram, tá bom? Que eu já me despeço de vocês, vou me despedir aqui do YouTube. Para você que ficou no nosso podcast até agora, se inscreva no canal, curta, compartilhe. A gente conversou aqui sobre conexões e valeu, até mais.